Fala, galera do Maior Ré Brasil. Estamos aí com mais um Tailgate em Maior Ré Brasil, né? Dessa vez aí falando da Raiders Week, né? Essa semana a gente vai enfrentar o nosso rival, os Raiders, e para isso eu tô aqui com o Luiz. Mas antes, bora lembrar aí de a gente entrar aí no papo, bora lembrar aí de se inscrever no nosso canal. A gente já tá faltando, acho que 100 inscritos no nosso canal para a gente chegar nos 1.000, que a gente está com o objetivo aí de chegar. Deixem também o like e comentário. Então, para a gente continuar aí crescendo e continuar fazendo conteúdo para vocês aí. E também seguir a gente nas nossas redes sociais, tudo @MaiorRaiBrasil. Lembrando que quando a gente chegar nos 1.000 inscritos aqui no YouTube, a gente vai sortear uma camiseta e um boné para ir um sortudo aí que pode ganhar isso aí e se vestir aí bem Denver Broncos. Esses produtos são lá da First Down. A gente tem o nosso código de desconto, né? Maior High Brasil, Maior High BR, desculpa, e dá direito a 6% de desconto. Então, bora lá também comprar produtos legais lá da First Down, nossos parceiros. Bom, Luiz, muito obrigada por aceitar participar primeiro, né? E conta aí para a galera do seu trabalho lá no Raider Geek, né? Raider Geek Brasil. Não, primeiramente, obrigado aí pelo convite. É um prazer aí estar na casa do rival aí para falar desse jogo. Então, eu tenho um Twitter que eu falo bastante lá, estou bem ativo, quase todo dia lá comentando e fazendo opiniões um pouco clubistas, tudo mais a respeito dos Raiders, trazendo um pouco de estatística, bastante coisa para tentar trazer aí um pouco da Raider Nation aí para o Brasil. Muito bom. Trabalho muito legal lá que ele faz no Twitter, e quem quiser saber mais sobre o rival, ou então torcedores dos Raiders que pode estar eventualmente aqui assistindo, seguir lá para... tá o arroba dele aí embaixo do nome, né? Raider Geek _BR. Então, bora entrar aí nesse jogo, né? Que válido pela semana 6 da NFL. Tá aqui as informações embaixo do jogo, para quem ainda não sabe aí quando vai ser amanhã, 5h25 da tarde, né? E a transmissão é pelo Game Pass. Se eu não me engano, eu vi alguma coisa que é o jogo da Vivo da semana, não tenho certeza. Mas, assim, isso é só para quem tem a questão da Vivo lá. Não tem um grande benefício ser o jogo da Vivo da semana. Mas qual que é a expectativa do torcedor dos Raiders para esse jogo, né? Que vai ser um jogo complicado depois de toda a questão dos escândalos, né? Com o John Gruden. E para o resto da temporada também, tem a questão do head coach, né? Como é que vocês estão... O torcedor dos Raiders está nesse momento? Bom, foi uma semana bem conturbada, né? Bem turbulenta. A expectativa agora é meio que ninguém sabe o que vai acontecer direito daqui para frente. Cada um tem uma visão diferente do como o elenco reagiu ou não à saída do Gruden. Realmente uma semana, você percebe pelas entrevistas, tudo mais do elenco, que o pessoal sentiu muito ali, muita gente ali gostava muito do Gruden, era o pessoal do Gruden que o Gruden trouxe, então era muito próximo a ele, então foi realmente um baque para muitos. Porém, assim, pelo menos na minha visão, eu acredito que o time... em termos de futebol, se você pegar... É difícil avaliar a questão psicológica, como vai ser, até porque não tem muito precedente disso, um time que nunca aconteceu algo do gênero, de alguém sair por causa de racismo no meio da temporada, ainda mais um time que estava assim, 3-2, né, que estava tudo acabado a temporada, tem muita coisa para jogar ainda, está na briga, e tem essa mudança repentina de head coach. Eu acho que já teve alguns casos de doença, de sair por causa de câncer, no caso lá do Pagano no Colts e tudo mais, mas assim, de caso de sair alguém por conta desses problemas extra-campo bem sérios, assim, não tem muito precedente, então é difícil saber o que vai acontecer, como é que o time vai reagir a isso, mas em termos de futebol, eu não vejo muita mudança, principalmente por causa que no lado defensivo, o Gus Bradley é o pai da defesa, ele que comanda tudo, então o Gruden, até no draft, na escolha de personnel, tudo é o Gus Bradley guys, a galera do Gus Bradley, ele que ele trouxe dos outros times, então é muito a defesa
não, até se você pega o último jogo contra os Bears, que já o time jogou mal já por causa dessa coisa do Gruden, já estava bem afetado. A defesa até jogou bem, o problema foi o ataque, que era mais que estava mais afetado com essa questão do Gruden, né? Então, acho que, do lado da defesa, acho que não muda muita coisa. No ataque vai ter o play caller novo, vai ser o Greg Olson, mas ele já foi play caller dos Raiders em 2018, com o Derek Carr. Ele já está 4 anos no Raiders, nos Raiders como coordenador ofensivo, trabalhando junto com o Gruden e com o Carr. Então, eles conhecem todo o playbook, conhecem muito bem o Carr, já tem uma sincronia com ele no play calling. Então, eu acredito, ele já foi também play caller de outros times na NFL, no Jaguars e tudo mais. Então, ele já não é um cara que caiu do nada ali. Então, eu acredito que o choque em termos de futebol não vai ter tão grande. O problema mais é na questão psicológica. E o Rick Bisaccia, que virou head coach, ele vai assumir, acho que mais um cara mais vai se cuidar da questão de gerenciamento de pessoal, assim, algo como no head coach do Dallas agora faz, né, que tem um play caller ofensivo, um play caller defensivo, mas ele não vai entrar no play call diretamente, então vai ficar mais no gerenciamento. Então, em termos de futebol, eu acredito que não vai mudar muito, mas a grande incógnita vai ser como é que o pessoal vai reagir a essa polêmica, principalmente o pessoal que gostava muito do John Gruden, principalmente no lado ofensivo. Então, eu acredito que se o time é capaz até de ter uma melhora, por causa que o Gruden ele era um cara que trazia muita distração para o time, ele tinha um estilão dele que era muito aquela coisa do Gruden Grinder e de fazer polêmica e tal. Então, o time ele tinha vários problemas dele também de play calling, de criar problemas dentro do time. Então, assim, talvez até melhore algumas coisas, mas é muito difícil avaliar em termos assim em termos psicológicos como que o time vai avaliar, vai avançar na temporada. Porém, assim, que dá para sentir é que houve principalmente no jogo contra os Bears, houve uma questão psicológica que afetou bastante o time, e na parte do futebol não vai mudar tanto. Agora vamos ver como é que o pessoal vai continuar aí. Se o pessoal conseguir o elenco fechar com o Bisaccia e fechar entre eles e conseguir focar em futebol, jogar futebol mesmo, acredito que o time ainda pode brigar para playoffs, mas se não, daí vai ser um desastre, né? Porque a divisão FC West é muito dura, então não tem muito espaço para problema de elenco e tudo mais. Geralmente é até meio tradicional, assim, quando um técnico é demitido ou precisa se afastar durante a temporada, o técnico de special teams é o que assume, né? E foi o caso aí do Raiders, que é um cara que ele geralmente está em contato com o time todo, né? Isso é uma vantagem. Ver aí como o time vai reagir, né, a isso e como que vai ser esse resto de temporada, né? Eu vi muito torcedor dos Raiders no Twitter falando que a temporada acabou. Não sei o que você acha disso, em termos dessa temporada agora. Eu até quando eu vi a notícia, eu falei isso, né? Quando eu vi a notícia que aconteceu isso, porque quando você começa a ler o que o Gruden falou, ver assim, você fala, não tem jeito, já era, o vestiário vai estourar, vai dar muito problema, e daí, mas porém, depois do Gruden sair e se eu ver os jogadores conversando, falando, o Mike Mayock assumindo a responsabilidade agora do time, né? Que antes o Mark Davis deixou bem claro essa semana que antes quem mandava mesmo era o Gruden, ele que tinha o poder de decisão em draft, em personnel, em tudo, mas o Mayock só estava lá meio que para ajudar o Gruden, dar o input dele, mas o Gruden que decidia. E agora ele deixou claro essa semana que quem manda agora é o Mayock. Então o Mayock já fez uma press conference muito boa, já dando a entender que ele está mesmo tomando conta e que o time vai brigar ainda, que tem tudo para ser decidido, que o time está 3-2, com tudo aberto, está nos playoffs. Agora, se fosse agora para os playoffs, iria enfrentar os Bills, ia tomar um pau, mas ia enfrentar os Bills. Então, o time está na briga ainda, e essa foi a tônica essa semana. E eu acredito que o elenco está bem focado. Então, no início, assim, você vê toda essa confusão, você fala head coach saindo, tudo mais, esse problema, você não sabe como é que vai afetar o vestiário, né? Porque daí tem um pessoal que gosta do Gruden, tem um pessoal que não gosta tanto, daí cria essa rixa aí de um lado do outro, tem um pessoal que é mais ativo politicamente, com essa questão de racismo e tudo mais, que tem os que não são tanto. Então, pode criar essa divisão, igual foi em 2017, quando os Raiders jogou contra o Washington, na época era o Washington Redskins, na verdade, mais uma vez, né?
Agora o Washington Football Team envolvido nisso. Então, quando os Raiders jogou lá na época do Jack Del Rio, teve um problema pré-jogo que alguns queriam se ajoelhar, outros não, e daí o Jack Del Rio proibiu o pessoal, daí o vestiário quebrou, o Raiders desabou aquela época, tinha ido para playoffs, estava vindo bem com um time forte, o Raiders desabou, o elenco separou, então, assim, o último jogo contra os Bears, esse problema do Gruden, para o torcedor dos Raiders, pareceu isso, falando, nossa, aquele jogo em Washington, mais uma vez, de novo, isso daí, o time vai desabar, vai perder tudo agora, mas ao longo das semanas dá para sentir que o elenco está um pouco mais focado, que tem mais comando, então, vamos ver, não dá para... É muito difícil agora avaliar sem estar dentro do vestiário, né? Mas eu tô com uma visão ainda que se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o elenco vai reagir. Eu acho que tem um pessoal muito maduro lá, o Carr já é muito experiente, já está liderando bem o time, o Darren Waller, o Crosby, são caras que passaram muito problema na vida dele, o Jacobs já foi, já morou na rua, então para eles isso daí não é nada, eu acho que eles vão superar isso e vão se unir aí para brigar, porque é a temporada deles, né? Eles estão trabalhando desde sempre para isso, eles não querem jogar tudo fora só por causa que o head coach saiu, eles querem ganhar. Então, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o time vai reagir. Mas é difícil, sem saber como é que tá os ânimos ali dentro do vestiário. É algo que a gente vai ter que esperar para ver, né? Mas aí, voltando aqui mais pro lado do jogo mesmo, em si, a gente sempre aqui gosta de dar uma olhadinha no ex, né? Ver a lei do ex aí, ver quem que tem de cada lado. E do lado dos Raiders tem pouquíssima gente que já passou pelos Broncos. Eu olhei os jogadores todos, não achei ninguém. Ano passado tinha o Devontae Booker, né? Mas acabou que ele... Esse Hayward jogou nos Broncos antigamente? Não, ele jogou nos Chargers. Só nos Chargers mesmo, eu acho. Aí o que eu encontrei aqui foi só do lado de coach mesmo. Teve o Richard Smith, né? Que é o técnico de linebackers hoje dos Raiders. Ele foi técnico de special teams nos Broncos dos anos 90. Acho que foi 90 até 96, se eu não me engano. Ele teve em Denver. E ele foi coach de linebackers entre 2011 e 2014. Eu devo dizer que ele é meio azarado, né? Ele saiu do Broncos sempre um ano antes do Broncos ganhar Super Bowl. Então, isso aí é engraçado. E tem também o D'Anthony Batiste, né? Que ele é técnico, ele é assistente de força e condicionamento, né? Strength and Conditioning dos Raiders, e ele era jogador de linha ofensiva. Ele jogou assim, não sei nem se teve algum snap, né? Pelo que eu vi, ele estava no practice squad do Broncos na época, entre 2009 e 2010. Então, foi só isso de conexão que eu encontrei mesmo. Uma curiosidade dele é que ele é parceiro do outro coach de Strength and Conditioning, é o Deuce Gruden, que é o filho do Gruden, e é o parceiro dele. E o Deuce Gruden não saiu. O Gruden saiu, mas o Deuce Gruden tá lá ainda. Vamos ver. Ele os dois trabalham juntos aí eu falei do Casey Hayward, é verdade. O Casey Hayward, eu achei que ele jogou nos Packers antes dos Chargers, acho que ele tinha ido do Denver, mas acho que o Ron Miles, o defensive backs coach, acho que ele foi do Denver lá bem atrás também. Mas o Richard Smith é o que mais famoso desse. E aí do outro lado a gente tem bastante jogador, né, que teve pelo menos uma passagem pequena. O Shelby Harris foi escolha de draft dos Raiders, se não me engano, 7ª rodada. Depois ele passou por vários lugares na NFL, ficou fora da liga e depois se encontrou em Denver, conseguiu aí um bom contrato esse ano. Tem o Damaria Crockett também, que é o running back. Ele teve uma passagenzinha, acho que como calouro, nos Raiders, e hoje é um jogador que é bem importante nos special teams do Broncos. Tem o Eric Saubert também, que teve, acho que só passagem também pequena. E aí, acho que o nome que essa semana aí que chegou em Denver é o John Brown, né, que passou os training camps desse ano em Vegas, né, e já falar, o Vic Fangio comentou que é bem possível que ele jogue. Então, até fiquei surpresa, né, porque ele chegou essa semana, mas
Pelo que eu entendi, eles fizeram um pacote de jogadas para ele e é possível que ele já jogue aí nessa semana. Então, o John Brown, acho que isso foi essa mais questão de que devem ter trazido ele para roubar as jogadas, né? Tentar entender aí os segredos do training camp e do play call dos Raiders, tentar, porque ele ficou o training camp inteiro, conhece bem o playbook, e acho que deve ter sido esse racional. Ele é bom, eu gosto dele, eu achei, na verdade, que ele ia ser um dos titulares dos Raiders, mas os wide receivers dos Raiders que estão aqui surpreenderam muito, jogaram muito bem no training camp, no pré-season, o Brian Edwards e o Aaron Ruggs, e daí acabou que o Gruden preferiu ficar com os mais novos, aí que o John Brown não estava tão explosivo, mas ele é um bom wide receiver. O John Brown era um cara que eu tava querendo que trouxesse umas 2 semanas antes, justamente porque o Broncos teve alguns problemas. Eu acho que foi um pouco disso, de você trazer ele logo na semana que você vai enfrentar os Raiders. Eu acho que teve um pouco de você trazer alguém que tem conhecimento interno, né? Mas, por outro lado, eu acho que também é um cara que vai adicionar bastante, porque os Broncos perderam os recebedores explosivos, assim, com todos, basicamente. Foi embora o KJ Hamler com a lesão no joelho, o Jerry Jeudy continua fora, e aí a gente tem basicamente 2 wide receivers, que é o Cortland Sutton e o Tim Patrick, que são 2 caras mais grandalhões, né? É o cara mais que ganha bola 50-50, e não é o destaque deles a velocidade. Então, a gente sentiu muito isso no último jogo. Realmente faltou alguém para tentar pegar o fundo do campo. O Broncos trouxe o David Moore, que era dos Seahawks, mas eu não sei se não deu certo. Ele até agora não teve grandes aparições. O Broncos roubou ele. É verdade, eu esqueci de incluir ele aqui, inclusive. Ele estava lá no practice squad dos Raiders, e aí decidiram trazer o John Brown. Até por isso talvez não seja tanta a questão de roubar os segredos, que já tinha o David Moore, né? Trouxeram aí o John Brown também, acho que para contribuir mesmo, porque a gente estava precisando. Eu queria que tivesse trazido um pouco antes ele, que eu gosto bastante do jogador. Eu acho que ele vai estar envolvido aí nesse jogo. Os outros que realmente são mais passagens curtas, e acho que a gente pode ir, então, para dar uma olhadinha no Injury Report. Eu trouxe aqui tanto do Broncos quanto do Raiders, né? Do Broncos eu posso comentar, e você comenta do Raiders. Uhum. A gente pode fazer assim. Aqui tem o do Broncos. Uma perda aí no Special Teams é o Mike Ford, que é o gunner do time, né? Então, ele vinha fazendo várias ótimas aparições aí, e aí sofreu uma lesão no joelho no último jogo, e não treinou a semana toda e tá fora da partida. Então é uma perda aí para os special teams. Os jogadores que estão aí como questionable, eu imagino que o Aaron Patrick, que é outro cara de special teams, o special teams do Broncos, que já é uma merda, vai sofrer aí perdendo 2 jogadores importantes, então algo aí para ficar de olho. O Aaron Patrick tá com uma lesão no tornozelo, ele lesionou no treino, então até treinou, não estava listado no primeiro dia, mas aí se lesionou aí no segundo, e já na sexta-feira, ontem, ele nem treinou. Então tá questionável, mas não sei se ele vai pro jogo não. Quando tá limitado, depois não treinou, geralmente não vai. E aí tem 2 jogadores importantes, que é o Melvin Gordon e o Kareem Jackson. O Melvin Gordon já vem com esse problema aí há algumas semanas, ele vem aparecendo no Injury Report e vem jogando. Então é possível que a gente veja ele mesmo com as lesões, e se ele não jogar, a gente tem o calouro de Javonte Williams, que vem jogando bem. Então acho que vem jogando melhor que ele, inclusive. Então acho que não é uma grande perda. Agora, se o Kareem Jackson treinou 100% na sexta-feira, eu imagino que ele vai jogar. Se ele não jogar, é uma grande perda. O jogador que gosta de dar um hit é ele no nosso time, gosta de contato. E aí
se ele não jogar é uma grande perda, porque ele é um dos melhores jogadores do nosso time, né? E aí temos aqui os outros estão listados aqui, mas treinaram durante a semana, não estão com status de estar lesionado para o jogo, então estão com game status, né? Não estão listados, então vão todos para o jogo. Destaque aí para a volta do Ronald Darby, que estava no Injury Reserve e agora está de volta, né? Então já foi falado que ele vai para o jogo. Então bora aí para o dos Raiders, se quiser comentar. Então, dos Raiders, o principal é o Jonathan Hankins, que tá doubtful e provavelmente ele não vai jogar, né? Quando tá doubtful, principalmente com os Raiders, acho que eu nunca vi alguém jogar depois de estar estando doubtful pro jogo. Então, provavelmente ele não joga, eu acho muito, muito difícil ele jogar. E é uma grande perda, principalmente pro jogo corrido, defesa do jogo corrido dos Raiders. Ele é um ótimo DL e, na minha opinião, um dos melhores DLs da liga contra o jogo corrido. Então, ele é uma grande, grande perda aí que os Broncos podem aproveitar, que os Raiders já sofriam um pouco no jogo corrido e agora perdeu o Jonathan Hankins, é um baque. Tem um outro dentro da inside defensive lineman, que é o Quinton Jefferson, que está questionable, mas provavelmente ele vai para o jogo, né? Ele treinou ontem limitado, então geralmente nesses casos eles vão para o jogo, principalmente com a ausência do Jonathan Hankins, eles vão fazer o possível para o Quinton Jefferson ir para o jogo. E não é que os outros defensive linemen estão jogando mal ali por dentro. O Quinton Jefferson vem jogando muito bem, o Solomon Thomas vem jogando bem, o Darius Philon vem jogando bem, até o Nassib às vezes vai ali por dentro em passing downs, o Clint Farrell também vai ali por dentro algumas vezes, mas tem bastante opção. Mas o Jonathan Hankins, ele realmente é elite contra o jogo corrido. Então, contra o passe não perde muito, mas contra o jogo corrido perde. E no mais, assim, durante a semana tiveram vários ali que não treinaram por lesão e tal, mas acho que aparentemente vai todo mundo para o jogo, né? Um jogo importante, o pessoal vai aí mesmo no sacrifício. Então agora a gente tem que ver se essa galera que estava questionable vai jogar ou não. E aí acho que a gente pode encaminhar para o lado, uma parte bem importante, que é saber aí quais são as forças e fraquezas do time dos Raiders, né? Falar aí para a galera que torce pro Broncos o que o Raiders tem de melhor e o que tem de pior, né? Que pode ser explorado, e de força que é para a gente ficar de olho ali, os matchups, né? Como que essas fraquezas vão enfrentando ali o outro lado, né? Se tem aí uma força do outro lado, ou se tem outra fraqueza do outro lado. Como que você descreveria aí as forças e fraquezas do seu time? Os Raiders começaram muito bem a temporada no ataque. Até o terceiro jogo foram o time com mais passing yards da liga. O quarterback estava com números ridículos de alto de passing yards, estava liderando ali a liga. E nos últimos dois jogos, principalmente assim, os Bears é difícil falar porque teve uma questão ali psicológica muito forte, mas contra os Chargers não foi bem, e nos outros jogos tinha algumas, no primeiro tempo o time não ia bem. Então, assim, é difícil saber como que vem o ataque. O ataque ano passado era a grande força dos Raiders, principalmente o ataque de passe, né? No jogo corrido não vinha tão bem, mas no passe sempre vinha muito bem. Esse ano começou muito, muito bem, mas daí parou. E eu não sei o que agora depende de como o time vai reagir aí, essa mudança de head coach, essa mudança de esses aspectos psicológicos no vestiário, porque contra os Bears, claramente o que pegou teve um aspecto psicológico muito forte, porque se você olha os erros que foram cometidos no ataque foram coisas ridículas que nunca aconteciam, com jogadores como o Darren Waller dropando passe fáceis, dropando 2, 3 passes fáceis, o Brian Edwards dropando muitos passes, erro de rota, de comunicação e de rota, o wide receiver tinha que correr uma rota tal, corre uma rota completamente diferente, então falhas de desconcentração mesmo, que não vinham acontecendo, e que assim não dá para acontecer num time da NFL umas falhas dessas, que deixaram muitas jogadas na mesa contra os Bears, que foi um jogo que os Raiders tinham um time melhor que os Bears, deviam ter vencido, mas por incompetência, por falta de cabeça, não conseguiram aproveitar muitos pênaltis também. Então o ataque vem como geralmente era a força dos Raiders, vem com alguns jogos muito ruins,
E principalmente o jogo corrido esse ano não engrenou. O último jogo deu uma engrenada, mas esse ano não engrenou. Então, o jogo corrido estão tentando buscar agora com a volta do Jacobs e com umas mudanças ali na OL, retomar esse jogo corrido, mas o jogo corrido também não engrenou. Então, o ataque vem meio capenga aí nos últimos jogos, mas eu acredito que foi uma coisa muito psicológica mesmo dos jogos contra os Bears. E os Chargers, eles têm uma defesa muito boa, então é normal, assim, você ter alguns problemas contra eles. Então, eu acredito que vai ter uma retomada aí no ataque, mas o jogo corrido continua muito ruim. Josh Jacobs voltando deu uma melhorada nos últimos jogos, então eu acredito que vai ter uma melhora gradual aí ao longo da temporada, principalmente com a mudança do Ledward de right tackle para guard, isso deu uma melhorada no jogo corrido. Então, a OL não vinha bem por causa das lesões do Incognito e do Denzel Good, enfraqueceu muito a OL, que já era nova, e daí perdeu 2 guards titulares e muito veteranos, teve que entrar um pessoal novo junto com os outros, o Ledward, que é calouro e que vem jogando muito mal, e com o Andre James, que é um cara que não é calouro, mas agora que está começando a ter a primeira oportunidade como starter, então é praticamente um calouro, então foi um baque muito grande para o OL tomar tudo isso de uma vez. E no pass protection até conseguiu segurar um pouco a barra, mas no jogo corrido foi muito ruim. Então, assim, mas eu vejo, se você pegar, analisar um pouco mais a fundo aí o ataque de passe dos Raiders, nos primeiros... o cara, ele é o terceiro quarterback da liga hoje que mais passa deep, que mais tenta para mais de 20 jardas. Então, os Raiders vêm com um ataque muito voltado para jogar a explosão do Ruggs, e esse é um matchup interessante para os Raiders, por causa que os Broncos vêm cedendo bastante big plays, principalmente com o Kyle Fuller. Talvez ele até, eu não sei se ele vai jogar ou se ele vai ser bancado agora que o Darby vai voltar. Isso não foi respondido, né? Falou que ele vai jogar, mas não falou se vai ser titular ou não. Então, é algo para a gente ver. Então, isso daí os Raiders vão com certeza tentar aproveitar. E o Greg Olson, ele é um cara um pouco mais agressivo que o Gruden no play call, ele é mais de passe, ele usa formações um pouco mais leves que o Gruden. Então, eu acho que talvez ele tenha também ele acho que vai dar um pouco mais de responsabilidade para o Carr nas chamadas jogadas. Então, eu vejo os Raiders vão vir um pouco mais tentando aproveitar aí essas brechas aí principalmente na cobertura do Ruggs, que vem jogando, teve um crescimento gigante nessa temporada, e com o Darren Waller também, que é muito difícil para cobrir um tight end, que é um pesadelo aí de matchup para qualquer defesa. E também tentar voltar o jogo corrido, né, para tentar aproveitar, porque os Broncos tiveram esse problema, né, no jogo corrido, que os Steelers vinham horrível no jogo corrido durante a temporada inteira, e contra os Broncos teve um jogo bom no jogo corrido. Então essa esperança aí dos Raiders talvez aí contra os Broncos ter um pouco de jogo corrido um pouco melhor. Esse jogo foi bem esquisito, porque os Broncos vinham cedendo, acho que 60 jardas de média de jogo corrido só, e era um dos melhores da liga, e aí teve um jogo em que cedeu um monte de jarda pro Najee Harris, então ver o que é realmente o Broncos, né? Se é o time que cede poucas jardas terrestres ou se é o que cede muito, né? Isso a gente vai ter que ver nesse jogo aí. Então, assim, falando do matchup do ataque, eu acho que, assim, se fosse em condições normais, sem esse problema de troca de head coaches, por questões psicológicas, eu botaria os Raiders aí, né? Pelo menos, não estou entrando ainda no ataque dos Broncos, contra a defesa dos Raiders, estou mais no ataque dos Raiders ainda contra a defesa dos Broncos. Eu botaria os Raiders aí numa vantagem pelo essa fraqueza aí que os Broncos mostrou em big plays, os Raiders podendo aproveitar muito isso, e também pelos Broncos não conseguirem, acho que é um dos times hoje na liga que menos pressiona com 4 homens, né? Quando joga só com 4 homens, tem muita dificuldade de pressionar o quarterback. Então, no último jogo até teve que mandar muita blitz contra o Big Ben, e não foi uma aposta muito boa, né? E contra o cara, o cara ele é um dos melhores quarterbacks da liga. Ano passado ele foi o segundo melhor contra a blitz, esse ano também está entre os melhores. Ele lê muito para snap blitz, então você não pode jogar blitz contra o cara. Geralmente o pessoal joga do mesmo jeito, por causa que
não confia na OL ou não bota tanta fé no cara. Então, assim, você Baltimore Ravens, os primeiros 3 jogos que o Raiders ganhou, Baltimore Ravens, Steelers e Dolphins, eles jogaram blitz o jogo inteiro e o Carr massacrou eles. Steelers jogou um pouco menos, mas mesmo assim os Raiders conseguiram ir bem. Então, esse foi o game plan contra o cara, e o cara conseguiu ir bem. Então, fica uma situação um pouco difícil para o Vic Fangio, como planejar esse jogo, porque também se mandar blitz, o cara vai conseguir jogar, e ele também... O Vic Fangio não gosta muito de mandar blitz, mas realmente se não consegue pressionar com 4 homens, ele acaba tendo que fazer isso. É uma coisa que ele não costuma fazer, mandar blitz, mas nos últimos jogos, realmente, como não tá entrando a pressão, ele acaba tendo que fazer isso, né? E é isso que é um problema para qualquer defesa. Quando hoje em dia na NFL, se você não pressiona, e os torcedores dos Raiders sabem muito isso, né? Quando você não pressiona com 4 homens, você tem muito problema. Nos últimos anos, essa foi o grande defeito dos Raiders, e finalmente esse ano o pass rush entrou, o Max Crosby está jogando muito, o Ngakoue vem jogando bem, a DL vem jogando muito bem. Então, assim, a defesa dos Broncos, eu acho que talvez sofra um pouco com isso, né, de não conseguir, porque o cara, se ele tiver tempo no pocket, ele é um ótimo quarterback. O problema do cara é quando ele é pressionado, quando a OL não consegue segurar. Quando é com blitz, ele consegue ler a blitz e fazer o lançamento, tudo, mas quando a DL do adversário consegue pressionar com 4 homens, ele tem muito problema. Isso que aconteceu contra os Chargers. Os Chargers conseguiram pressionar com 4 homens, e ele teve muito problema com isso, porque daí ele, pressionado e sem blitz para conseguir achar um target livre, ele tem muito problema. Então, eu vejo aí se não tivesse problema psicológico, eu veria uma vantagem clara aqui para os Raiders, mas como teve esse problema, não é muito difícil opinar aí com relação a esse matchup, principalmente porque contra os Bears, o time também deveria ter jogado muito melhor, foi horrível no ataque por distração. Então, se você ter pênalti de holding toda hora, se você dropar passe, se você tomar sec bobo por causa de falha de comunicação na OL, então, por todas essas falhas de desconcentração, não tem talento, não tem esquema que ganha o jogo, né? Então vai depender muito dessa parte psicológica aí nesse matchup. Daí agora mudando um pouco do outro lado da defesa, a defesa dos Raiders impressionou muito esse ano, melhorou bastante. Ano passado foi a pior da liga em quase todos os sentidos, todos os dados que você pega, ela era ridícula, mas piores da liga. E esse ano tá uma defesa contra a corrida, no bottom 15 ali, uma das 15 piores, mas contra o ataque, contra o passe, é uma das 15 melhores. Então, vai ser um matchup interessante, porque os Broncos, ele vinha muito bem no passe, né, com o Teddy Bridgewater, vinha jogando muito bem, até com alguns big plays e tal, algo que não era muito comum dele. E os wide receivers bons, alguns problemas na OL ali que fizeram um pouco ele tomar alguma pressão aí contra os Ravens, né, e daí também... A gente teve o mesmo problema que você comentou aí, que os Raiders tiveram, de perder os 2 guards. Os Broncos também perderam os 2 guards. Acho que os 2 já estão de volta, né? O Graham Glasgow e o Dalton Rising, mas contra os Ravens, nenhum dos 2 jogaram. Então foi um calouro e um jogador de segundo ano jogando ali no miolo da linha, né? Então a gente sofreu muito por causa disso. Daí nos Raiders, a defesa que contra o jogo corrido, ela não vem muito bem. Então esse eu acho que é o caminho aí para os Broncos, né? Isso daí que eu como torcedor dos Raiders, eu tenho mais medo. E se eu fosse coordenador aí dos Broncos, é o que eu ficaria mais otimista. Javonte Williams, Melvin Gordon, e você jogar o ataque e fazer o mesmo game plan que o Bears fez contra os Raiders, de você comer o relógio, jogar correr, comer o relógio e passar passes rápidos ali para aliviar um pouco o pass rush dos Raiders, que vem muito bem essa temporada. E a secundária dos Raiders vem jogando bem, não vem cedendo muitos big plays, então os corners vêm segurando. Teve agora um problema, que é a lesão do Trayvon Mullen, que o Emick Robertson está tendo que ser o starter outside corner, e para ele é um baixinho, muito baixinho, e para ele cobrir caras grandes é meio complicado para ele, porque ele é
é muito baixinho, mas ele é bom, vem jogando bem, mas deu uma piorada aí nesse sentido, mas a secundária vem jogando, o Casey Hayward vem jogando muito, os linebackers vêm jogando muito dos Raiders na cobertura, o Trevor Moore, o rookie, vem jogando bem, o Jonathan Abram até vem surpreendendo, jogando bem na cobertura. Então, contra o passo, o time o Gus fez um sistema cover 2 um pouco mais simples, e que o pessoal está conseguindo entender melhor esse pessoal mais jovem, jogar mais físico, mas a grande preocupação aí e a grande oportunidade para os Broncos é aproveitar o Jonathan Hankins fora para tentar fazer o jogo corrido rodar aí, que para oportunidade para os Broncos finalmente aí terem um jogo bom no jogo corrido. Legal. Acho que realmente é isso aí, ver os matchups aí, ver como explorar isso, né? E como cada lado vai tentar explorar a fraqueza do outro, e isso é futebol americano, né? Bom, Luiz, muito obrigado, então. Acho que você trouxe bastante informação, muita coisa legal aí que o torcedor do Broncos vai gostar de saber, né? Sobre o adversário. E muito obrigada pela participação. E se quiser aí divulgar as suas redes sociais, fica à vontade. Isso aí. Bom, eu que agradeço aí, muito obrigado por chamar, pelo convite, é um prazer. E só aqui no o meu Twitter, RaiderGeek_BR, que eu falo bastante lá dia de jogo, quase todo dia tô lá falando bobagem, fazendo algumas análises às vezes. Valeu, então. Tchau, tchau. Valeu, obrigadão, ótimo jogo.